Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando mais uma aula aqui, na nossa jornada de aulas, de conteúdos, de várias provas, vários concursos. E você que está aí do outro lado, você tem o seu sonho de ser aprovado no concurso público e eu te falo que vale muito a pena, né? Vale a pena você aí abrir mão um pouquinho do seu final de semana, de algumas saídas, para que você possa, de fato, ficar focado, trabalhando, estudando, muitas das vezes tendo que dormir mais tarde, acordar mais cedo, tudo em prol do seu sonho, tá certo? E vale a pena. Não é fácil, muitas das vezes você trabalha, você tem família, filhos, amigos, muita gente na sua cabeça e você precisa equilibrar tudo. Só que, às vezes, não tem como. Você precisa fazer escolhas, tá? E eu te peço que você escolha, tá, a sua vida, né? Você ter uma liberdade financeira, né? Depois que você passa, tudo é lindo, tá certo? Aí as pessoas vão te perguntar como que você fez, o que você estudou, enfim, aí você vai virar um semideus, tá certo? Mas vamos lá. Nessa aula aqui, você que já está aqui comigo, eu vou dando uma olhada aqui, vai curtindo, vai compartilhando, comente, tá? Comente, isso é muito importante, engaja mais aqui no canal, tá certo? E a gente vai trabalhar a parte de equivalências lógicas. Eu vou trabalhar hoje 4 regras, que são as 4 regras que as bancas usam muito, o tempo todo, entendeu? E você que vai prestar, por exemplo, a prefeitura de Uberaba, né? Preste atenção em todos os casos que a gente vai trabalhar, porque a sua banca, ela cobra aqui, tá certo? Depois a gente faz outras aulas focando nas outras regras, mas 99,9% é aqui. Então, se você conseguir capturar o que eu vou te falar hoje, meu amigo, minha amiga, você vai voar dentro da parte de equivalências. Você vai ver isso na prática, tá certo? Eu mandei para você o nosso material. Eu vou começar, antes que a gente entre na lista, recordando 2 regras. Aí nós vamos colocar em prática, depois a gente recorda as outras 2, tá certo? Nós vamos começar aqui trabalhando as 2 regras da condicional, que é o que mais é cobrado, tá certo? E 2 delas tem uma que é mais cobrada ainda, que vai ser o primeiro caso que nós vamos trabalhar. Então você vai anotar assim, ó, vamos lá. Equivalências lógicas, certo? Coloque assim, ó, equivalências lógicas. Vou fazer aqui a parte teórica que você precisa e nós vamos colocar em prática. Vamos lá. Nós vamos fazer primeiro as regras da condicional. E claro que você sabe que nós estamos falando do se e então. Certo? Eu vou lembrar mais uma vez, o seu símbolo é essa setinha com um único sentido. Bom, vamos pegar a regra de número 1, né? Quando você, primeiramente, preste atenção, quando você trabalha com equivalência, né? Equivalência nada mais é que você vai ter ali uma frase em mãos, você escreve a frase de forma diferente, tá? De forma diferente, mas as 2 frases terão o mesmo significado. Isso que é equivalência, tá? E na lógica a gente tem as regras que você precisa seguir. Estamos falando primeiramente da condicional. E estamos falando da sua primeira regra. Quais os passos que você vai aplicar para que você encontre a equivalência
de uma sentença dada utilizando a primeira regra da condicional. É o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai, primeiro, manter o se e então, ou seja, você não mexe. A frase que você escreve, ela também vai ter o se e então, certo? Você vai trocar a ordem das partes. Nós vamos ver isso aqui na prática. Então, você vai trocar a ordem das partes, certo? E você vai negar tudo. Então, é isso. Você vai ter uma sentença em mãos, na condicional, e para você aplicar a primeira regra de equivalência, você vai manter o se e então, você vai trocar a ordem das partes e você vai negar tudo. Vou pegar um pequeno exemplo simples. Olha só. Coloque assim, ó. Se estudo, então passo. Certo? Ou seja, veja que agora nós não estamos negando. Nós estamos trabalhando com a equivalência, ou seja, nós vamos escrever essa frase de um jeito diferente, mas que tenha dentro da lógica o mesmo significado que essa. Bom, seguindo aqui os passos, nós vamos manter o se e então. Então, nós vamos manter. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se. Aí, vou colocar mais para frente aqui, ó. Vou até já a vírgula aqui. Então. Então, veja, ó. Nós estamos mantendo o se e então. E aí, nós vamos trocar a ordem. Aqui, ó, a gente vai pegar o passo. Nós vamos trazer para cá, certo? Nós vamos pegar o estudo e nós vamos levar para o final. Só que além de trocar a ordem, nós vamos negar tudo. Então você vai colocar assim, ó, se não passo. Tá vendo? Eu peguei o passo, trouxe aqui para o início e neguei. E aí eu tenho aqui, ó, estudo, eu trago para o final. Não estudo. Ou seja, quando eu digo se estudo, então passo, né, é a mesma coisa se eu digo se não passo, então não estudo. Percebeu? É a mesma coisa. Essa é a primeira regra, certo? E dentre as duas regras, é a mais utilizada. Bom, vamos à segunda regra. Porque aí você já anota as duas regras da condicional e aí nós vamos para a prática. Vamos lá. A segunda regra já tem uma diferença aqui, ó. Você vai trocar o se e então pelo ou. Então, essa segunda regra agora, ó, você já muda. No lugar do se e então, você coloca o ou. Depois, você vai negar a primeira parte. Então, depois que você troca o se e então pelo ou, você nega a primeira parte. Só. A segunda parte fica igual. Vamos lá, então. Eu vou pegar o mesmo exemplo. Vou colocar assim, ó. Se
estudo, então passo. Ó, o mesmo exemplo. Bom, vamos lá. Pela regra, onde tem aqui, ó, o se e então, a gente tira e em seu lugar nós vamos colocar o ou, né? A disjunção inclusiva. A primeira parte, estudo, nós temos que negar. E a segunda parte, nós temos que manter. Então, vamos colocar em prática. Nego a primeira parte. Então, vai ficar assim, ó. Não estudo, certo? No lugar do se, então, coloco ou e eu mantenho a segunda parte. Passo. Então, tá aí. Tá aqui. Quando eu tenho a frase se estudo, então passo, pela lógica, é a mesma coisa que não estudo ou passo. Então, ó, como eu peguei o mesmo exemplo, veja, quando eu escrevo se estudo, então passo, é a mesma coisa que se não passo, então não estudo, não estudo ou passo. As três frases, escritas de forma diferente, né, possuem o mesmo significado. Isto é equivalência. Então você tem em mãos agora, né, as duas regras da condicional. Vamos para a nossa lista. E dentro dos casos que a gente for trabalhar, eu vou aqui recordando mais uma vez, né, a regra. Então vamos lá. Estamos na nossa primeira questão. A questão vai falar assim: é dada a afirmativa. Se o cliente pagou, então não é devedor. Veja, temos aqui a condicional. Aí tem gente que fala assim, professor, qual regra que eu uso? Tem casos como essa primeira questão que a gente já tem um indício, uma dica. E tem casos que você testa a primeira regra, se não for ela, é a segunda. Entendeu? Mas vamos lá, eu vou te mostrar isso fazendo as questões. A questão fala assim: para cada uma das três afirmativas a seguir, assinale V se ela for equivalente à afirmativa dada e F se não for equivalente. E aí nós temos três situações, certo? Aí as afirmativas 1, 2 e 3 são, respectivamente, né? Todos os três casos que a banca coloca, todas elas possuem o se e então. Tá vendo aqui, ó? Se e então, se e então, se e então. Ou seja, das duas regras que nós vimos, só a primeira tem a condicional. Ela mantém o se e então. Então, é a primeira regra. O que acontece? Qual que é a primeira regra? Vou pontuar aqui mais uma vez, de agora de forma simbólica. Eu tenho aqui, ó, se P, então Q, certo? Quando eu aplico a sua regra de equivalência, você vai manter o se e então, você vai trocar a ordem das partes e vai negar tudo. Então eu vou trazer o Q para o início e o P para o final, e aí a gente nega tudo. Essa é a nossa primeira regra. Bom, vamos voltar para a nossa frase. Veja, eu vou manter ali o se e então, até vou colocar aqui embaixo, ó, se. Já vou colocar o se, mas depois eu coloco o então. Eu tenho que pegar essa segunda parte aqui, ó, não é devedor, e eu tenho que trazer para o início. E eu tenho que negar. Veja que aqui nós já temos o não.
Para eu negar, eu vou tirar o não. Então vai ficar apenas devedor. Só que para não ficar estranho, eu vou manter o seguinte, o cliente lá no início, porque não vai fazer diferença. É como se tivesse o nome da pessoa. Então eu vou colocar assim, ó, se o cliente, olha só, é devedor, percebeu? Ó, eu peguei a segunda parte, coloquei para o início e neguei. Já tinha o não, então quando eu nego a frase, quando tem o não, você tira. Aí você coloca aqui, ó, então, certo? Então, agora eu vou pegar aqui, ó, vou mudar até a cor. Agora eu vou pegar aqui, ó, a primeira parte, que é o cliente pagou, só que o cliente eu deixei no início, vou ficar apenas com pagou, e eu vou levar pro final. Só que quando eu levo pro final, além de levar pro final, nós temos que negar. Então, vai ficar assim, ó. Então, não pagou. A equivalência ficou assim, ó. Se o cliente é devedor, então não pagou. Ou eu poderia colocar, então, ele não pagou. Dá na mesma, certo? E dentre as alternativas, o único caso que bate é a terceira frase, ó. Se o cliente é devedor, certo? Igual aqui, ó, o cliente é devedor, então, ó, não pagou. Não pagou, certo? Logo, se você analisar, nem precisa. Aqui é falso e aqui é verdadeiro, certo? E aí, vamos ficar com a letra C, FFV, tá? Mas o mais importante é você ter a regra em mãos e perceber como que você vai aplicar, tá certo? Então, ó, pontuei com você as duas regras, né, da condicional e fizemos agora a nossa primeira questão. Então, se você tiver as duas regras em mãos, você não erra questões de equivalências, mas você precisa ter as regras. Vamos continuar. Eu acho que a 2, eu não quero fazer ela agora, mas a gente vai voltar. Por quê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, podemos. É porque eu achei que ela já tivesse o ou. Porque eu tenho que passar as regras do ou para você. Vamos lá. Ó. Olha a questão 2 e ela tem um detalhe a mais, certo? Ela tem aqui um detalhe a mais, tá certo? Vamos lá então. Olha só. Considera a seguinte afirmação. Se Carlos é médico, então Selma é auditora de controle externo e André é auxiliar técnico de controle externo. Aí você fala assim, professor, nós temos o se e então, vou até frisar aqui, ó. Nós temos o se e então, e nós temos a conjunção, que é o e. Nós temos que aplicar a equivalência, porque o problema fala aqui, ó, a equivalência. Nós vamos aplicar a equivalência do se então, ou nós vamos aplicar a equivalência do e? Vamos lá. Primeiro, a conjunção não possui equivalência. Então você já sabe que você vai focar na condicional, porque o e não tem equivalência. Então, sobrou apenas o se e então. Segundo, né, quem está acompanhando o curso já sabe, entre os conectivos lógicos existe uma hierarquia. Né? Entre o e a condicional é mais forte. Então, ela se transforma como sendo a principal. E quando isso aqui acontecer, você vai focar no conectivo principal, que no caso é a condicional, tá certo? Então, duas formas para você perceber. Ah, professor, qual regra que eu vou usar então de equivalência da condicional? Regra 1 ou 2? Aplica primeiro a regra 1. Se não for, é a regra 2. Só que eu quero que você preste muita atenção nessa questão 2. Ela tem
ela tem um sazon. Lembra do sazon? Ela tem algo que vai fazer a diferença. Preste atenção no que eu vou fazer. Por exemplo, pelas alternativas, nem todas elas têm condicional, somente a letra A e B. Se não for a regra 1, aí nós partimos para a regra 2, que troca o se então pelo ou. Lembra disso? Então vamos lá, vamos por partes. Vamos focar na regra 1. Qual que é a regra 1? Você vai manter o se então, certo? Vai trocar a ordem das partes e vai negar tudo. Vamos lá. Eu tenho que fazer o seguinte. Aqui, ó, é a nossa primeira parte. Carlos é médico. E aqui é a nossa segunda parte, que é o cuidado que você tem que ter. A segunda parte pega tudo. A segunda parte, que vai depois da palavrinha então. Ó, Selma é auditora de controle externo e André é auxiliar técnico de controle externo. A segunda parte pega tudo. Bom, eu tenho que pegar a segunda parte, olha aqui para mim. Eu tenho que pegar a segunda parte e trazer para o início. E negar. Opa, peraí. Olha aqui para mim. Eu tenho que pegar a segunda parte, trazer para o início e negar. Então, peraí. Se eu tenho que fazer isso e negar, eu tenho que negar quem? A conjunção. E como que eu nego a conjunção? Você troca o e pelo ou, certo? Troca o e pelo ou e nega as duas partes. Aí vai pegar aqui, ó, Selma é auditora de controle externo. Você vai negar. E você vai pegar aqui, ó, a outra parte. André é auxiliar técnico de controle externo. E você vai negar. Então, veja. Estou pegando a segunda parte, vou trazer para o início e eu tenho que negar. E ali nós temos uma conjunção que é o e. Como que nega o e? Troca pelo ou e nega tudo. Então vamos lá. Eu vou até colocar aqui, você vai me ajudar. Ó. Trazendo para cá e negando, tá vendo ali, ó? Selma é auditora. Então vai ficar assim, ó. Selma, veja bem, não é auditora de controle externo. Eu vou até simplificar aqui para não ter que ficar escrevendo tudo, ó. De controle externo. Então, Selma não é, estamos negando, auditora de controle externo. No lugar do e, você coloca ou. Vamos pegar a outra parte e negar, ó. André é. Então, vai ficar assim, ó. André não é auxiliar técnico de controle externo. Aí, ó. Então, o que eu quero que você veja é aqui, ó. Selma não é, negamos. André não é. E trocamos o e pelo ou. Certo? Beleza. Lembrando que nós temos que manter o se então. Eu até não coloquei aqui, ó, no início. Deixa eu até mudar a cor. Ó, aqui você tem se Selma não é auditora de controle externo ou André não é auxiliar técnico de controle externo, aí aqui no final você tem, ó. Então, aí você tem que pegar, lembra aqui, ó, a primeira parte, Carlos é médico, levar para o final e negar. Então, qual que é a regra? Mantém o se então, troca a ordem e nega tudo.
Pegamos a segunda parte, levamos para o início e negamos. Agora nós temos que pegar a primeira parte, levar para o final e também negar. Tá certo? Então vamos lá. Fazendo isso, Carlos é médico. Vai ficar assim, ó. Carlos não é médico. Isso aqui tá depois do então, tá? Carlos não é médico. Então, ó, quando eu digo se Carlos é médico, então Selma é auditora de controle externo e André é auxiliar técnico de controle externo, é equivalente a se Selma não é auditora de controle externo ou André não é auxiliar técnico de controle externo, então Carlos não é médico. Entendeu? O problema é que a frase ela é grande, mas a regra não muda. Só que quando você olha as duas primeiras alternativas, tem aluno que olhou e falou: acho que não tem alternativa. Mas o que a banca fez? Olha para a letra B. Ó, André não é auxiliar técnico de controle externo. Tá vendo aqui, ó? Aqui. E nós temos ou Selma não é auditora de controle externo. Aí você fala assim: ué, professor, tá trocado com o que você fez. Se você observar aqui no nosso, olha só. Selma não é auditora externa de controle externo ou André não é auxiliar técnico de controle externo. Lá na letra B, tá igual, mas tá trocado. Só que a alternativa B está certa. Por quê? Se você vem fazendo o curso, você já viu no curso e nas aulas ao vivo eu te falar que, ó, a conjunção, a disjunção inclusiva, o ou e a bicondicional, elas são comutativas, ou seja, você pode mudar a ordem, que continua sendo a mesma coisa. O único caso que você não pode mudar é a condicional, certo? Enquanto comutativo. Não estou falando da regra que nós vimos, eu estou falando enquanto propriedade. Né? Por exemplo, quando eu digo estudo e passo, se eu mudar passo e estudo, pela lógica, é a mesma coisa. Agora, se eu digo se estudo e passo e eu mudo se passo, então estudo, por exemplo, inverter, aí já não pode. Né? A condicional é o único caso que não podemos mudar a ordem. Os outros casos, sim. Então, para dar uma apimentada, o que a banca fez? Ela mudou essa ordem. E aí deixou o aluno ainda um pouco mais confuso. Só que é só tomar cuidado. Então eu quis pegar essa questão para chamar a atenção para esses detalhes. Duas coisas. Primeiro, a frase ela possui dois conectivos lógicos. Então você vai no principal, que entre os dois casos é a condicional. Segundo, nas alternativas a banca ela mudou a ordem. Então isso chama a nossa atenção, tá certo? Então, com isso, fizemos aqui a nossa segunda questão, trabalhando mais uma vez, né, a equivalência, né, que é a primeira regra da condicional, tá certo? Beleza? Faça suas devidas anotações e vai dar certo. Vamos projetar então a nossa terceira questão. A terceira questão já fala do ou. Então eu vou recordar com você. Vai dando uma olhada. Eu vou apagar aqui para a gente recordar.
Vamos lá. Vou te projetar aqui comigo para você acompanhar aqui com mais clareza. Nós vamos recordar agora, né, as duas regras da disjunção inclusiva. E tem um detalhe que eu quero te falar que vai te ajudar a guardá-las. Mas vamos primeiro assim, ó. Nós vamos fazer sobre a disjunção inclusiva. E no caso, estamos falando do ou, e o seu símbolo é aquele Vzinho ali. Como você já sabe, ou já tem que estar sabendo, corre atrás. Nós temos duas regras. Regra número 1. A primeira coisa da regra número 1, você vai trocar o ou pelo se e então. Então, vou vir aqui, ó. Trocar. Veja. Trocar o ou pelo se e então. Certo? Primeira coisa. Segunda coisa. Você vai negar a primeira parte. Então, são os dois passos que você precisa dar. Você vai pegar lá a sentença, onde tem o ou, você vai colocar o se e então, certo? E vai negar a primeira parte. A segunda parte deixa igual. Vamos pegar um exemplo. Você vai colocar assim, ó. Veja. Estudo ou passo. Então, o que a regra pede? No lugar do ou, você vai colocar o se e então. A primeira parte, você vai negar. E a segunda parte, você vai manter. Não mexe. Você aplica, você tem isso aqui, ó. Se nega, não estudo. Se não estudo, então. E aí você mantém a segunda parte. Passo. Então, ó, vamos lá. Primeira regra. Quando eu digo estudo ou passo, é a mesma coisa que se não estudo, então passo. Tá certo? Bom, vamos para a segunda regra que tem um detalhe de diferente. Você vai colocar assim, ó. Regra número 2. Primeiro passo, mesma coisa. Você vai trocar o ou pelo se e então. Opa, então peraí. São duas regras de equivalências do ou. As duas regras troca pelo se e então. Só essa informação já te ajuda a guardar. Você vai ver pelas alternativas. Muitas questões, a banca coloca ali duas alternativas que vai ter o se e então. E tem casos que ela coloca só a alternativa correta. Aquela alternativa que não tiver o se e então, não será equivalência do ou. Então, você já descarta. Então, já é uma dica para você guardar. Qual que é o detalhe a mais que vai ter aqui, ó? Na segunda regra. Nós vamos ter que trocar a ordem das partes. Então, você vai fazer aqui, ó. Trocar a ordem das partes. Então, é isso. Né? Na primeira regra, a gente não faz isso. E a terceira etapa, você vai negar a primeira
parte. Só depois que você fez a troca. Então, você vai aqui, ó, trocar o ou pelo se, então, trocar a ordem das partes na frase e vai negar a primeira parte. Vamos pegar o mesmo exemplo. Você vai ter aqui assim, ó, estudo ou passo. Nós temos essa sentença aqui. Então, nós vamos pegar aqui, ó, no lugar do ou, nós vamos colocar o se. E então, aí, ó, só para você saber, nós vamos pegar o passo, trazer para o início e negar. Nega só a primeira parte. E nós vamos pegar o estudo e levar para o final e deixar quieto. Então, vai ficar assim, ó. Se não passo, ó, se não passo, então estudo. Certo? Então, veja, quando eu digo estudo ou passo, é a mesma coisa que se não passo, então estudo. Como eu peguei o mesmo exemplo, veja que as três frases escritas de forma diferente têm o mesmo significado. Olha só. Estudo ou passo é a mesma coisa que se não estudo, então passo, ou se não passo, então estudo. É a mesma coisa. Com isso, você tem agora em mãos as duas regras da disjunção inclusiva. E ao todo você tem as 4 regras que as bancas massacram de cobrar. Você tem que saber. São as 4 regras que você tem que dominar. Vamos voltar então na nossa questão para a gente trabalhar. Olha só. A questão agora em si, a terceira, ela está falando o seguinte. Considere a seguinte afirmação. Hélio é casado ou Luana é solteira? Né? Uma equivalência lógica. Opa, então nós temos que encontrar a equivalência. Lembra que eu falei, ó, nós temos aqui uma disjunção inclusiva. Certo? Se eu quero equivalência do ou, as duas regras nós temos que trocar o ou pelo se, então. Pelas alternativas, eu já falo que B está falso e que D está falso, sem fazer leitura, sem nada. Só pelo fato de não ter ali o se e então eu sei que está falso. Agora, qual regra, professor? Aplica a primeira. Se não for a primeira, é a segunda. Em símbolos, eu vou focar na primeira regra. Se não for, a gente vai para a segunda. Vamos recordar a regra 1 em símbolos. Você tem aqui, ó, P ou Q. O que você tem que fazer? Troca pelo se e então, nega a primeira parte e mantém a segunda. Ó. Se P, então Q. Vamos lá. Negando a primeira parte. Hélio é casado. Você vai colocar assim, ó. Se Hélio não é casado, certo? Então, e a segunda parte você vai manter. Então, Luana é solteira. Certinho? Então, nós colocamos aqui a primeira equivalência. Vamos ver se bate com a letra A, por exemplo, que é a primeira tentativa. Ó, manteve, trocou, né? O ou pelo se, então. A primeira parte, Hélio não é casado. Opa, bateu igualzinho, ó. E a segunda parte, Luana é solteira. Ó, bateu certinho, letra A, resposta final. Então, a banca usou a regra 1, aqui no caso.
Se você olhar as outras alternativas, tá? Você vai ver que tem erros graves da regra. Eu não vou ficar fazendo isso por conta de tempo, para a gente não ficar, entendeu? A ideia é bater pesado em cima da regra e você já encontrar a alternativa, certo? Então, a questão 3 utilizou da regra número 1 da disjunção inclusiva. Vamos lá para a próxima questão. Olha só. Considere a seguinte afirmação: se todos os cidadãos contribuem, então o país melhora. Nós temos aqui um problema. Primeiro, nós temos a condicional, normal. Só que nós vamos fazer o seguinte: nós vamos focar na primeira regra, certo? Nós vamos focar na primeira regra, que é você manter o se então. Na verdade, é a primeira regra. Por que eu posso afirmar que é a primeira regra? Porque todas as alternativas têm a condicional. Tá vendo? Ó? Eu sei que as duas regras de equivalência da condicional, só a primeira que mantém o se e então. E aí, quando eu olho agora as alternativas, todas elas possuem o se e então. Tá certo? Maravilha. Então, eu sei que vai ser a regra de número 1. Bom, o que acontece? Vamos lá. O que a regra fala? Você vai manter o se então, vai trocar a ordem das partes e vai negar tudo. Vou colocar aqui mais uma vez o seguinte, ó. Você tem aqui, ó, se P, então Q, você vai, ó, manter o se então, troca a ordem das partes e nega tudo. Essa é a primeira regra. Então, eu tenho que fazer o seguinte, vou até colocar aqui, ó, se, tá vendo aqui, ó, o país melhora. Eu tenho que trazer para o início e negar. Então, vai ficar assim, ó, se o país não melhora, então, agora que eu falei que tinha um problema, nós temos que pegar a segunda parte e levar para o final e negar. Só que como nós temos que negar, nós temos o quantificador todo. Opa! Como que a gente nega o todo? Vamos recordar aqui, ó. O todo, 2 passos. Primeiro, você vai trocar o todo pelo algum. Então, você troca o todo pelo algum e você vai negar o verbo. Então, você troca o todo pelo algum e nega o verbo. Tá. Então, eu peguei a segunda parte, trouxe para o início, negamos. Se o país não melhora, agora a gente pega a primeira parte e leva para o final. Ó, todos os cidadãos contribuem. Como que a gente nega o todo? Eu vou seguir ao pé da letra. Aí nós vamos ver se a banca colocou ao pé da letra. Vai ficar assim, ó. Então, algum cidadão... Tá vendo? Eu troquei o todo pelo algum cidadão não contribui. Certo? Veja que a frase ela tá no plural. Quando eu neguei, eu trouxe para o singular, o que é mais comum. Tá certo? Mas tem casos que a banca deixa no plural e vice-versa. Não tem problema, não é a questão aqui. A questão é a regra. Seguindo a regra ao pé da letra, ficou: se o país não melhora, então algum cidadão não contribui. Certo? E aí, só para recordar, lembrando que o algum, ele tem 2 sinônimos aqui que são muito utilizados. O primeiro é o existe, ou seja, ao invés de colocar algum, a banca vai e coloca existe. Né? E o segundo caso é o pelo menos um.
tá? Que é muito importante. Depois a gente vai fazendo uma aula onde a gente vai pegar, eu vou pegar só questões de quantificadores para a gente fazer, tá? Então, ali, ó, escrevemos a equivalente. Vamos ver se tem alternativa, certo? Por exemplo, a letra A, ó, se nenhum cidadão contribui, então o país piora. Isso já está falso, certo? Bom, olha a letra B. Ó, já começou bem. Temos aqui o se, então. Olha só. Se o país não melhora. Deu igual aqui, ó. Certo? Então, nem todo cidadão contribui. Opa, parece que deu a mesma coisa, tá vendo? Ó, só que eu coloquei ao pé da letra. Ó, algum cidadão contribui, que é a mesma coisa que pelo menos um cidadão não contribui. A banca colocou nem todo cidadão contribui. Apesar da banca não ter usado a regra ao pé da letra, você concorda comigo que está dizendo a mesma coisa? Certo? Então, é a letra B a nossa alternativa. Quando eu olho a letra C, por exemplo, ó, né, a primeira parte precisa ser o país não melhora. Olha só, algum cidadão não contribui. Tá vendo que aí aqui ela seguiu ao pé da letra. Só que no local errado. Aqui, ó, o país não melhora. Tá certo como ela negou, só que ela não trocou a ordem. Por isso que não é a letra C. E a letra D, ó, se o país piora. Não é assim que a gente nega. Nós vamos colocar o não antes do verbo, certo? Por isso que a D está falsa. Então, de fato, a letra B é a alternativa correta. Então, toma cuidado quando, nas frases, nós vamos encontrar aí os quantificadores. O todo, o algum e o nenhum. Na grande maioria, as bancas utilizam muito o todo, tá certo? Muito bem. Fizemos então aqui a questão de número 4. Vai fazendo as suas devidas anotações. E aí depois, o que acontece? Qualquer coisa, volte na aula e vai aí trabalhando, revendo, refaça sozinho e assim por diante, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar a próxima questão aqui. Questão de número 5. Olha só. Se a TV não está ligada, então eu estou dormindo ou estou lendo. Novamente, ó. Assinale a opção que descreve uma equivalência. Só que ali nós temos a condicional e nós temos a disjunção inclusiva. Então, nós temos, na mesma sentença, dois conectivos lógicos. Qual que a gente vai focar? No principal, que é a condicional, certo? Então, vamos lá. Olha só. Preste atenção. Vamos aplicar a primeira regra. Qual que é a primeira regra? Manter o se, então, trocar a ordem das partes e negar tudo. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, a segunda parte, que é isso aqui, ó. Eu estou dormindo ou estou lendo. Vou pegar essa segunda parte, vou trazer para o início e vou negar. Aí, quando eu preciso negar, eu tenho ali o ou. Aí eu caio na regra de negação da disjunção inclusiva. Como que eu nego o ou? Eu tenho que trocar pelo e eu tenho que negar as duas partes. É isso que nós temos que fazer. Lembrando que a primeira regra tem que manter o se e então. Então você vai começar a frase assim, ó. Se eu estou dormindo, eu tenho que negar.
se eu não estou dormindo, certo? Ali nós temos o ou, aí você coloca e estou lendo, aí você nega. Não estou lendo. Beleza, pegamos a segunda parte, trouxemos para o início e negamos corretamente. Então, o que nós temos que fazer agora? Você vai pegar aqui, ó, a primeira parte e nós vamos levar para o final e negar. Então, ó, a TV não está ligada. Aqui, ó, tá vendo? Como já tem o não, para negar você tira. Então, a TV está ligada. Então, a equivalente ficou assim, ó. A frase foi: se a TV não está ligada, então eu estou dormindo ou estou lendo. Aplicando a regra, nós temos: se eu não estou dormindo e não estou lendo, então a TV está ligada. E aí, se você observar comigo, a letra B bate exatamente, ó. Se eu não estou dormindo, ó, e não estou lendo, então a TV está ligada, correto? Então essa foi a equivalente. Na prova, por exemplo, quem for prestar aí a prefeitura de Uberaba, né, a banca pode colocar surpresas como uma frase como essa, ou ela vai seguir o arroz com feijão, vai colocar uma frasezinha direta, como a gente já fez aqui. Vai acontecer mais, tá certo? Então tá aqui, ó. Beleza, fizemos a questão de número 5. Vamos pegar aqui a próxima. Olha só. Considere a sentença. Aqui, ó, uma questãozinha arroz com feijão. Se fiquei feliz, então meu time ganhou. Imagina você pegar a prova, ter uma condicional normal e a banca pedir equivalência. Aí na sua cabeça tem que martelar as duas regras. O que vai acontecer? Testamos a primeira, se não for é a segunda. Porque pelas alternativas a gente tem, né, alternativas que tem a condicional e que não tem. Então vamos lá, ó. Primeira regra, mantém o sim então, troca a ordem e nega tudo. Então nós temos aqui, ó, se. E então tá aqui. Ó, se fiquei feliz, então meu time ganhou. Eu tenho que pegar aqui, ó, meu time ganhou e eu tenho que trazer para o início, certo? Eu vou seguir ao pé da letra. Depois a gente vê se a banca mudou alguma coisa. Então vai colocar assim, ó, se meu time, olha só, eu negando, não ganhou, se meu time não ganhou, então, aí eu vou pegar aqui, ó, a primeira parte e eu vou levar para o final. Então, não fiquei feliz, né? Seguindo ao pé da letra, né? Seguindo ao pé da letra, ficaria assim: se meu time não ganhou, então não fiquei feliz. E aí, se você observar, a banca, de fato, ela considerou a letra C. Mas ela colocou assim, ó, se meu time perdeu, então estou triste. Tipo, se eu não fiquei feliz, é porque eu fiquei triste. Ok. Mas olha só, o time, né? Quando o time não ganha, ele não perde. Porque ele pode empatar. Então, de certa forma, eu não concordei muito do jeito que a banca considerou a alternativa. Mas eu peguei a questão para te mostrar um detalhe. Você vai pegar a questão e você vai aplicar a regra ao pé da letra, igual eu fiz aqui, ó. E aí você vai olhar as alternativas.
Na maioria das vezes, a banca vai colocar o pé da letra do jeito que você fez ali, do jeito que eu fiz. Só que de vez em quando vai acontecer o que aconteceu aqui. E aí você não vai dar uma de bobo, tipo assim, a banca, entre aspas, errou. Então essa questão a gente vai anular. Não. Você tem que usar a coerência. Por exemplo, dentre todas as alternativas, né, a letra C é a que se enquadra mais próxima da regra correta, seguida ao pé da letra. Porque quando ela colocou ali, ó, se meu time perdeu, né, então estou triste. Porque eu tenho que negar. Se o time não ganhou, então ele perdeu. Porque não tem empate. Então, assim, tem outras opções. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de negar. Então, você sempre aplique a regra ao pé da letra. Fique dentro da regra. Caso a banca não siga ao pé da letra, você consegue, né, identificar aquela que mais se adequa. É assim que funciona, é assim que você tem que pensar. Tá certo? Maravilha. Fizemos a questão 6. Vamos para a questão 7. Olha só. Também, ó, direto ao ponto, fica olhando. Essa aqui não tem nada de problema. Ó, a alternativa equivalente, tá vendo, ó? Certo? Se o código-fonte está correto, então o resultado é o esperado. Então vamos lá. Temos aqui uma condicional, certo? Se e então. Queremos a equivalência. Vamos focar na primeira regra. Aí você fala assim, nossa, professor, parece que quase sempre é a primeira regra. É. Entre as duas regras, a primeira é o que as bancas mais utilizam, tá? Isso é normal, é padrão. Então, nós vamos manter o se então, trocar a ordem e negar tudo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, se. Aí eu vou pegar aqui, ó, o resultado é o esperado. Vou trazer para o início e vou negar. Então vai ficar assim, ó, se o resultado, olha só, resultado não é o esperado. Aí eu neguei, ó, tá vendo? Normal. Coloquei o não ali antes do verbo. Aí você coloca, então. Agora eu estou pegando aqui, ó, a primeira parte e eu vou levar para o final e eu tenho que negar. Então, o código-fonte não está correto. Ó, então, o código-fonte não está correto. Percebeu? Maravilha, ó. Então tá aí. Aplicamos a primeira regra ao pé da letra. E quando eu olho, por exemplo, a letra C, ó, se o resultado não é o esperado, então o código-fonte não está correto. Ponto final. Aplicou a primeira regra, a letra C bateu exatamente igual. Tá certo? Muito bem. Fizemos a questão de número 7. Vamos para a questão de número 8, né? Mais uma vez, ele quer uma frase que seja equivalente à frase dada. E mais uma vez, nós temos a condicional. Olha só, se o oficial faltou ao serviço, então a instrução foi cancelada. Só que aí, olhe as alternativas. Nenhuma alternativa tem condicional. Nenhuma. Ou seja, não é a regra 1. Com certeza é a regra 2. Vamos recordar aqui a regra 2. Você tem aqui, ó, se P, então Q. Se você vai trabalhar a equivalência, certo? A regra 2, você troca o se então pelo ou, certo? Nega a primeira parte, não P, e mantém a segunda. A regra fica assim. Então, eu tenho que pegar a primeira parte e eu tenho que negar. E não coloco mais o se e então.
Agora, no lugar do se, então, ficou o ou. Vamos lá, então. Então, vai ficar assim, ó. O, vamos lá. Oficial. Tem que negar, ó. Não faltou ao serviço. Aí agora, ó, ou. E aí você mantém a segunda parte. A instrução, veja, a instrução foi cancelada. Tá vendo? Ou seja, quando eu digo se o oficial faltou ao serviço, então a instrução foi cancelada, né? A frase equivalente ficou assim, ó, o oficial não faltou ao serviço ou a instrução foi cancelada. Pelas alternativas, ficamos com a letra A. Olha só, o oficial não faltou ao serviço, olha só, ou a instrução foi cancelada. Ao pé da letra, bonitinho, tá certo? Mas você viu, né? Dentre as questões que a gente fez até agora, você viu que eu estou pegando questões, se você olhar as outras, todas de 2023, para você ver a tendência que as bancas estão colocando, tá certo? Muito bem, vamos prosseguindo. Questão de número 9. Olha só, olha só. Posso contar com os amigos ou ficarei sozinho, né? Agora, ó, nós temos a disjunção inclusiva, certo? Uma afirmação que é equivalente a ela. Então, nós temos que achar a sua equivalente. E aí, então, você tem que lembrar, o ou, temos duas regras que nós vimos, certo? E qual é a dica? No caso do ou, né, a gente tem equivalência, a gente sempre troca o ou pelo se e então. Com essa pequena informação, a gente já sabe que a letra E está falsa. Beleza, mas as outras todas nós temos condicional. Então vamos ver. Vamos aplicar a primeira regra. Se não for a primeira regra, é a segunda. Vamos recordar aqui mais uma vez, ó. Eu tenho aqui, ó, P ou Q. O que nós vimos em relação à regra? Troca pelo se e então, nega a primeira parte e mantém a segunda. Então vai ficar assim, ó, aplicando a primeira regra. Aqui nós temos, ó, posso contar com os amigos. Nós temos que negar a primeira parte. Então vai ficar assim, ó. Se não posso contar com os amigos, certo? Então, aí pela regra nós temos que manter a segunda parte, ó. Ficarei sozinho. Então, ficarei sozinho. Então, dentro da lógica, quando eu digo posso contar com os amigos ou ficarei sozinho, é a mesma coisa que se não posso contar com os amigos, então ficarei sozinho. É a mesma coisa, tá certo? Né? Aí, analisando as alternativas, bate com a letra A. Então, a primeira regra já bateu, ó. Nós temos aqui a condicional, trocamos o ou pelo se, então. A primeira parte, ó, não posso contar com os amigos. Então, ficou igual a gente colocou aqui, ó. E a segunda parte, ficarei sozinho, ficarei sozinho. Fechou exatamente ao pé da letra, tudo bonitinho. Então, bateu aí com a letra A. E vamos para a nossa última questão do nosso material. Olha só. Ele quer saber a equivalência. E aí nós temos, né, a frase. Temos uma condicional, ó. Se a viagem é longa, então vou de avião ou vou de moto. Então, na mesma frase, nós temos a condicional se
E nós temos aqui a disjunção inclusiva, certo? O que acontece? Nós temos as duas regras. Só que, já vou te adiantar que vai ser a segunda. É até bom, porque é a nossa primeira questão que tem na mesma frase dois conectivos lógicos, que é a segunda regra da condicional. Porque, como você já sabe, nós vamos focar aqui na equivalência da condicional. Então, vamos recordar aqui, ó. Qual que é a segunda regra mesmo? Nós temos aqui, ó, se P, então Q, você tem que trocar o se, então, pelo ou, certo? Você vai negar a primeira parte e você vai manter a segunda. Então, toma cuidado, porque todos os casos que a gente fez, nós pegamos a segunda parte, levamos para o início e negamos. Aí tinha que negar o e ou tinha que negar o ou. Agora mudou. Olha só. A primeira parte é essa aqui, ó. A viagem é longa, né? A gente está aplicando a segunda regra. E a segunda regra não muda a ordem, mantém. Então, nós temos que negar a primeira parte, ó. A viagem é longa. Então, você vai colocar assim, ó. A viagem, veja, a viagem não é longa, certo? Aí, no lugar do se, então, você coloca ou. Aí, a segunda parte, que é tudo isso aqui, ó, voo de avião ou voo de moto, o que a regra fala? Que nós temos que manter normal. Então, fica assim, ó, ou voo de avião, certo? Ou voo de moto. Tá aqui, ó. Beleza. Então, a frase dada foi: se a viagem é longa, então voo de avião ou voo de moto, né? A equivalência, usamos a segunda regra, ficou: a viagem não é longa, ou voo de avião ou voo de moto. E se você observar, bate com a letra A, ó. A viagem não é longa, ó, ou voo de avião ou voo de moto. Tá vendo? Bate exatamente com o que nós encontramos. Beleza? Muito bem, pessoal, muito bem. Então, trabalhamos aí, né, as 4 regras que você tem que dominar, as 4 regras, as 2 regras da condicional, as 2 regras da disjunção inclusiva. Anote, guarde, memorize, porque é o que cai. Tá? Depois a gente vai fazer aula falando das regras do ou e da bicondicional. Lembrando, mais uma vez, que a conjunção, que é o e, não tem equivalência, certo? Então, o que acontece? Só que essas 4 regras é o que despenca. Se você pegar todas as questões, né, a maioria esmagadora está dentro dessas 4 regras. E aí você vai fazendo muito exercício para você aprimorar. E fizemos essas 10 questões, foi muito massa que tem esses detalhes aí. Tá certo? Muito bom, pessoal. Então é isso. Qualquer dúvida, me mande lá no grupo, organiza lá, manda lá, entendeu? Compartilha a aula, comente, vai lá no grupo e comenta se você gostou, vamos para cima. Se você for colocar no seu Instagram, me marca que eu vou recompartilhando e assim a gente vai aumentando e alcançando mais pessoas. O que você tem que fazer? Pega a lista, refaça. Refaça. Caiu numa questão, nossa, como é que é mesmo? Volta na aula, reveja. 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 Depois nós vamos fazer mais questões, entendeu? É porque como essa aula eu queria retomar a parte teórica para não ficar muito longa, entendeu? Mas aí a gente vai fazendo aulas, fazendo somente questões de equivalências, tá? Mais aulas. Mas assim, reveja, 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 refaça. É assim que você fica bom
na matemática e na lógica. Tá certo, pessoal? Então, ó, eu vou dar uma aula agora na faculdade. Qualquer coisa, mande mensagem lá no grupo, pedido de lista, pedido de aula, enfim, o que eu puder ajudar, eu vou te ajudar, tá certo? Então, muito obrigado pela sua presença, é sempre um prazer inenarrável. Espero que você tenha gostado, tenha te ajudado e, querendo conhecer treinamentos, cursos, eu vou mudar toda a ótica da plataforma. Quem já é meu aluno vai ficar assim, ó, de queixo caído com a mudança. Aguarde, eu tô prometendo e eu vou te entregar muito mais do que você comprou, tá certo? Qualquer coisa, quem quiser conhecer meus treinamentos depois, me manda mensagem aí que eu falo com você. Vamos para cima com força total, certinho? Então até a próxima, gente. Valeu demais!